Oi, gente! Oi, galera! Como é que vocês estão? Estão aí fazendo Converteiros, participando desse Converteiros maravilhoso. Perfeito. 9º Converteiros aí, inteiramente online. Estamos aqui com vocês. Isso aí, a gente está muito feliz de estar aqui. Não sei se vai ser nessa noite, nesse dia, a gente não sabe exatamente o horário. Mas a gente está muito feliz mesmo de ter sido convidado para estar aqui nesse momento, para a gente orar. Vamos orar? Aleluia. Acho que vamos se apresentar primeiro para eles saberem quem nós somos, né? Sim. Nós somos a Colo de Deus, essa comunidade católica que te recebe agora nesse momento e que também somos recebidos por você. Eu sou o Benito, sou consagrado de vida da Colo de Deus, moro aqui na missão de Jandaia do Sul. Sou bem novinho, tenho 21 anos e é isso aí. Vai, Eu Gabi. sou a Gabriele, mais conhecida como Gabi. Eu sou missionária consagrada de Aliança da Colo de Deus. E eu moro também aqui na missão Jandaia do Sul. E eu tenho 25 anos. O Benito sem eu fica falando de Eu idade. sempre falo a minha idade, ela é obrigada a falar Eu sou dela. obrigada a falar, né, gente? Amém? Eu queria dizer pra você assim, ó, de que nesse momento, não sei se você está sentado, se você está de pé, mas eu queria convidar você a ficar de pé. Se você já está de pé, glória a Em nome Deus. de Jesus. Eu quero realmente assim, ó, convidar você a você começar a despojar o teu coração agora na presença de Deus. Nós sabemos que quando nós entramos em oração, Deus, Ele vem e toma o nosso coração por inteiro. Amém. Nos ganha, nos conquista, nos fortalece. E nós estamos em um tempo em que nós precisamos deste fortalecimento da parte de Deus. Que coisas difíceis nós vivemos este ano, né? Quantas coisas difíceis, quantas perdas. Eu não sei se você perdeu algum ente querido da sua família, algum amigo por conta do coronavírus. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu sei que coisas difíceis você viveu. Sim. E Deus, enquanto a gente conversava, Ele lembrou a gente de uma passagem, né? De que eu acho que um coração, Benito, mesmo que sofrido, se ele está em oração, se ele está diante de Deus, se ele tem uma vida na presença de Deus, ele consegue passar por qualquer tribulação. E Deus, ele falava que dessa passagem, né? Fica no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos e você ir se colocando na presença de Deus com as suas palavras. Vai falando para Ele o quanto o seu coração é desejoso de estar na presença dEle, o quanto o seu coração é desejoso de viver de verdade essa adoração, em espírito e em verdade. Uma oração, uma vivência com Deus de uma forma profunda e verdadeira. E um coração que vive isso de forma profunda e verdadeira consegue passar por qualquer coisa. Consegue passar por um ano atribulado, consegue passar por perdas, consegue passar por qualquer coisa e passa, e consegue passar com alegria. Eu te digo isso, consegue passar com alegria porque tem o coração e a esperança ancorados no Senhor. É isso que Ele nos chama, te chama e nos chama a viver. Em nome de Jesus. Se você pode, se você sabe essa canção, ou se você também não sabe, que você possa cantar isso. Sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito de Deus sobre nós, para que o Espírito Santo possa ministrar sobre nós essa moção. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo
pode, feche seus olhos e canta isso. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Se move em nós, ministra no nosso coração, Deus. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo, sopra, 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 sopra. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Toca o nosso coração, Deus. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Ensina o nosso coração a ter fidelidade, de verdade. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quando nós estamos na presença do Espírito Santo, nós sabemos que Ele é a nossa inspiração. Então eu quero nesse momento convidar você a pedir o auxílio do Espírito Santo para que as palavras que nesse momento precisam ser elevadas do teu coração ao coração de Deus possam ser inspiradas pela pessoa do Espírito Santo. Ensina-nos Espírito Santo de Deus, eu te peço neste momento que o Senhor vá até todos os corações que estão assistindo neste momento. E eu te peço que o Senhor nos ensine a orar agora. Eu te peço que o Senhor alcance os nossos corações agora, porque nós, enquanto filhos de Deus, precisamos de uma vida de oração mais intensa, precisamos de uma vida de oração mais profunda, porque aquele que ora conversa com Deus, e aquele que conversa com Deus tem intimidade com Ele. E aquele que tem intimidade com a pessoa de Deus é santo. Aleluia. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser santos. Então, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora realmente um batismo. Batiza o nosso coração agora, Espírito Santo, e ensina-nos a orar. Eu quero convidar você agora, meu irmão, minha irmã, a você começar a dizer as palavras que existem no teu coração para Deus. Comece a dizer para Deus aquilo que existe dentro de você. Comece a dizer para Ele daquilo que você está vivendo hoje. Comece a agradecer, comece a pedir, comece a movimentar um grande louvor a Deus. No meio dos louvores, Deus habita, e quem nos ensina a louvar é o Espírito. Que alegria estar na tua presença, Espírito Santo de Deus. Que alegria poder ter os lábios movimentados pela tua pessoa. Que alegria poder ter o coração dirigido por quem você é. E eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que a cada dia seja mais profunda a nossa intimidade, que a cada dia seja mais intensa o nosso relacionamento, para que assim as palavras que saem do meu coração cheguem até o coração de Deus como um incenso que sobe ao céu. Que as palavras que saem do meu coração possam chegar até o coração de Deus e agradá-lo, agradá-lo. Nós queremos ir mais fundo com você, meu Deus, yeah. Eu vou mais fundo, onde não posso ver.
tão profundo, onde não posso sentir. Eu não sei pra onde olhar, sedento aqui estou, não consigo mais te sentir, nem cantar teus louvores, Senhor, nem cantar teus louvores, Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Eu quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Eu quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Quero voltar ao teu primeiro amor, às chagas da tua cruz, aos pés do meu Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti, Senhor. Refrigera minha alma, faz-me fiel a ti. Canta isso, vai. Refrigera minha alma E faz-me fiel. faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Peça o auxílio de Deus, vai. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. O Senhor, Ele me fala que é exatamente isso que Ele quer fazer mesmo. Que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha te ensinar a orar em espírito e verdade. É o Espírito Santo que mora em nós, que batiza o nosso coração nesse momento. É esse Espírito, o Espírito de Deus, que vai nos ensinar a viver uma vida de verdade com Deus. O Catecismo da Igreja diz para nós que para viver a fé nós precisamos do auxílio do Espírito, nós precisamos da ajuda de Deus. Para viver em Deus e para ser de Deus, nós precisamos da graça santificante para sermos santos. Então nós precisamos do auxílio de Deus. E Deus, Ele falava comigo que Ele está derrubando barreiras e bloqueios de pessoas que tinham medo de orar a Deus, pessoas que tinham medo de se colocar na presença deles, pessoas que se sentiam frias, pessoas que se sentiam paralisadas no momento de oração. Deus, Ele toca agora com a mão dele de fogo sobre o teu coração frio e Ele aquece tudo isso. Ele derruba com o poder dele todas as barreiras que estavam fazendo com que você não se rendesse à graça do Espírito de ter uma intimidade com Ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você recebe isso aí na sua casa ou onde você estiver, dá um glória a Deus. Abre os seus lábios agora e dê um glória a Deus, porque o Espírito Santo, Ele desceu de fato sobre nós, tocou no profundo do nosso coração e quer nos ensinar a viver uma vida com Ele, de manhã com Ele, de tarde com Ele, à noite com Ele, cada hora com Ele, cada dia com Ele, os meses com Ele, os anos com Ele, uma vida inteira 100% com Ele. O Espírito Santo desceu sobre nós e ministrou e ministra isso sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Refrigera minha alma e faz-me fiel
alta voz, refrigera minha alma. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Nós abrimos o nosso coração ao teu mover. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti, oh, Espírito de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Bendito seja o teu nome. Obrigada, Deus. Adorado seja o teu nome. Adorado seja. Por tudo damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Olá, povo de Deus, que alegria poder dar continuidade aqui com as pregações do Convertei-vos com você. Nós acabamos de viver um momento de oração profundo, espero que você tenha rezado bastante da sua casa. Você pode se sentar agora, já pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que o nosso coração hoje esteja em sintonia com a vontade de Deus. Eu quero começar dizendo que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem estava no Convertei-vos do ano passado, no 8º Convertei-vos, eu estive com vocês também pregando, foi uma grande alegria. E que bom saber que o grupo, junto com todos os meninos aí do grupo Alegrai-vos, nos chamou de novo para estar presente. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu me chamo Marcos Natan, eu tenho 24 anos de idade, sou noivo da Elisa, estou para casar, reze por mim. E é com muita alegria que eu venho nesse encontro mais uma vez. Eu lembro, e contei isso na minha última pregação, que antes de iniciar minha vida missionária, há 7 anos atrás, eu olhava o Convertei-vos da minha casa e pensava: será que um dia eu vou ter a oportunidade de ir nesse encontro? E pensa comigo, eu que sou natural lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não imaginava que eu estaria indo no Convertei-vos, quiçá pregando. Então estar aqui com você mais um ano pregando a palavra é uma grande alegria para o meu coração. Bom, vamos começar com tudo. Para quem não me conhece, como eu disse meu nome, eu faço parte da comunidade Colo de Deus. Eu sou membro da comunidade, moro aqui em Jandaia do Sul, sou comunidade de vida, vivo para a missão e a minha maior alegria é entregar a minha vida para o Evangelho. Vamos para aquilo que é importante, que é a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 14. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 14. Já pegou? Podemos começar então? Vamos com tudo. Assim diz o texto de Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 14. Jesus propôs-lhes uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem receio por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que, procurando o juiz, e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum, mas como essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. O Senhor acrescentou: escuta bem o que disse esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo
que Deus lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, achará fé quando vier sobre a face da terra? Versículo 9. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou-lhes outra parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo da minha renda. O publicano, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, e batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício para mim, porque sou pecador. Tem misericórdia, porque sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo aquele que exalta será humilhado, e todo aquele que humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que nós lemos, talvez ele é um tanto conhecido, principalmente na sua segunda parte, que é a oração do publicano e do fariseu. Mas antes de chegar no publicano e no fariseu, nós vamos passar ainda pela viúva e o juiz injusto. Mas antes eu preciso que você entenda uma coisa. Nós somos aqui no Convertei-vos, eu acredito e sempre escutei isso quando eu escutava as pregações da minha casa, um povo maduro. As pessoas que participam do Convertei-vos, normalmente elas já têm uma caminhada com Deus e querem aprofundar a sua fé. Embora muitas pessoas venham para cá e acabam tendo seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse nono Convertei-vos não é presencial, é o primeiro Convertei-vos totalmente online. E embora ele tenha levado à conversão a muitas almas que chegavam na igreja, eu sempre escutei que esse retiro era um retiro de pessoas maduras. Agora, o que nós viemos buscar aqui nesse encontro é talvez aquilo que vai acrescentar na sua vida de maturidade e caminhada com Deus. A primeira coisa que eu quero te dizer é: você é católico? É claro que sim. Provavelmente você está assistindo esse vídeo porque para participar desse encontro, talvez você fez uma inscrição, ou esse encontro é aberto, isso não importa. Mas se você chegou aqui, você veio procurando algo no coração de Deus para a sua vida. E hoje eu quero trazer para você uma revelação que talvez vai mudar o seu jeito como você reza. O tema dessa pregação é: sou católico, mas não rezo. Vamos entrar então à profundidade. Lucas capítulo 18, versículo 1 que nós lemos, diz que Jesus ele contou uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A primeira coisa que eu percebo com esse texto é que, se Jesus está mostrando que é importante orar sempre e nunca desanimar, significa que muitas pessoas têm desanimado. Talvez você que veio aqui hoje para essa pregação, para esse retiro online, você não tem rezado, você não tem orado, se colocado na presença de Deus, se colocado na brecha. E você sabe, talvez já ouviu outras pregações aqui nesse encontro mostrando a importância da oração, a importância de ver uma intimidade com Deus. Eu tenho certeza que você ouviu aqui da boca de alguns pregadores a frase de Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ou a frase de Santa Teresa de Ávila que dizia: aquele que não reza se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. Ou você ouviu aquela frase de Dom Bosco e São João Maria Vianney, que uma pessoa que não reza, cedo ou tarde, ela vai se tornar um demônio ou um animal. Porque é assim que são as pessoas que não rezam. E eu tenho certeza que você escutou isso aqui muitas vezes. Mas talvez você tenha orado de um jeito que fez você desanimar.
É o que Jesus está dizendo. Isso que Jesus está contando é provavelmente para judeus que oravam, para os seus próprios discípulos que, em contato com ele, já tinham começado talvez uma vida de oração um tanto capengando, fraquejando, mas Jesus não desistiu deles. Então Jesus, ele contou essa parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem desanimar ou sem jamais deixar de fazê-lo. A primeira coisa que você tem que entender nessa noite é que nós não podemos ignorar a necessidade e a importância de se ter uma vida de oração. As pessoas, infelizmente, elas acabam deixando de lado, não tendo a verdadeira prioridade que deveriam dar a algo que é tão importante. Meu filho e minha filha que está me ouvindo aqui essa pregação, você, como santos, não se salvará se não rezar muito. O padre Paulo Ricardo repete isso muitas vezes em seus vídeos, dizendo: os santos se salvaram porque rezaram muito. É assim que é a vida de qualquer santo da igreja, seja ela da patrística do primeiro século, como Santo Inácio de Antioquia, como São Policarpo de Esmirna, seja da Idade Média, uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, seja da idade contemporânea, um beato, Carlo Acutis, Guido Schaeffer, que é servo de Deus, um Padre Júlio Maria Lombardi, que é servo de Deus, está em processo de canonização. Ei, meu irmão, não negligencie a importância de rezar sempre, porque Jesus está hoje dizendo que não pode desanimar. Ele está mostrando com parábolas a necessidade de viver uma vida de oração. São Jerônimo, aquele homem que traduziu a Sagrada Escritura do grego, do hebraico para o latim, ele dizia que uma pessoa que não reza pelo menos 19 horas por dia é uma vergonha no mundo espiritual. Eu acredito que todos nós, inclusive eu aqui, se formos levar essa frase ao pé da letra, nós todos seríamos uma vergonha. Mas agora entenda, a frase de São Jerônimo, embora seja verdadeira, ela precisa ser interpretada. É São Jerônimo gritando na sua alma a necessidade para os cristãos de terem vida de oração. Meu Deus, gente, eu estou para casar, e eu vou te explicar o que é oração falando do meu relacionamento com a minha noiva, ok? A minha noiva hoje, ela não mora perto de mim. Eu moro no Paraná atualmente, e ela mora lá no Nordeste, Arapiraca, Alagoas. Como que eu mantenho um contato com a minha noiva? Eu ligo para ela todos os dias, eu falo com ela por mensagens, eu mando foto, eu gravo vídeo, eu gravo áudio, eu escrevo mensagem. Eu vou cultivando todos os dias esse relacionamento. Como? Conversando, falando da minha vida, falando daquilo que são as minhas necessidades, as coisas que estão no meu coração. Eu ligo para rezar com ela no telefone, eu mando mensagem rezando por ela. Tem uns 3 dias que eu não estava muito bem, espiritualmente falando. Ela mandou mensagem assim para mim: Natan, eu quero ligar para rezar por você. Então a Elisa me ligou, e ela, como uma ministra de cura e libertação, ela orou por mim, e eu chorei tanto no telefone, porque eu senti verdadeiramente ela orando por mim naquele lugar. Olha a importância de orar sempre. Mas aí pensa comigo, se todo esse relacionamento que eu tenho com a minha esposa, já estou no futuro aqui, eu já estou no Kairos aqui, aleluia, com a minha noiva, eu tenho que cultivar com ela todos os dias esse relacionamento de conversa, de mensagens, de ligação, de orar junto. Por que eu também não tenho que fazer isso com Deus? Ele que é muito mais importante do que a minha noiva. Por que eu não tenho que colocar Deus como prioridade na minha vida? E é isso que muitas vezes acontece. Às vezes você está aqui, você é católico, você busca Deus, você já está na caminhada, você já está no percurso daquilo que são a vida daqueles que estão no processo de conversão. Mas o problema é que você colocou na prancheta de atividades do seu dia um momento específico para oração que você tem que cumprir como se fosse um checklist. É óbvio que para você, e os santos ensinam isso, para você começar a ter vida de oração, você precisa determinar um horário.
Você precisa ficar aquele tempo em oração. Isso é muito bom. O próprio Santo Afonso ensina isso no seu livro A Oração. Ele é doutor da oração. Mas olha para a minha vida com a minha noiva. Eu não marco hora para falar com ela. Eu falo tudo aquilo que está no meu coração, tudo aquilo que eu sinto vontade. E gente, com Deus tem que ser a mesma coisa. A gente tem que entender que nós somos dependentes de Deus o tempo inteiro. É por isso que Jesus está mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Eu moro em comunidade com mais 6 rapazes. Eu me retiro do meio deles para poder ligar para minha noiva. Do mesmo jeito que eu e você precisamos nos retirar do mundo, nos retirar do meio da nossa casa, da nossa família, entrar no nosso quarto para falar com Deus, porque isso é dar para Ele prioridade. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa, fala com teu pai no segredo, porque aquele que está no oculto vai te recompensar. É por isso que São Paulo, explicando agora por que nós não temos que viver abaixo de checklist. Hoje eu rezei, amanhã eu não rezei, hoje aconteceu de não dar. É porque nós precisamos orar a todo tempo. A oração, segundo Santo Tomás de Aquino, é a elevação da alma, da mente a Deus. É um contato ininterrupto com o céu, gente. É por isso que São Paulo dizia em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Porque o contato de relacionamento, de oração, é com o Pai o tempo todo. É óbvio que é importante, eu quero repetir isso daqui, você tem um momento específico. Talvez você, como eu, sanguíneo até o talo, muito distraído, tem problema com concentração, e você precisa determinar um horário, senão você não vai ser fiel. Está tudo bem, mas é interessante nós entendermos nessa pregação o seguinte: nós não podemos tratar a nossa vida de oração como um checklist, onde eu preciso todos os dias terminar com certinho. Hoje foi ok, hoje não foi ok. Não é assim. É intimidade com Deus. Se você vê, por exemplo, aí na vida da viúva, preste atenção. Você vê que a viúva fazia 2 coisas: procurava e pedia ao juiz injusto. Olha aí o que ela diz aqui, versículo 2: numa cidade que havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum, na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia. A oração para com Deus é procura e pedido. Você se procura a Ele para relacionar-se com Ele, e você pede porque você tem que pedir a Ele as suas necessidades. A necessidade daquela viúva era: ei juiz, resolve uma questão que eu tenho. Porque ela procurava o juiz, porque ela queria que ele fizesse justiça contra o adversário dela. Aquela viúva provavelmente tinha sofrido algum tipo de injustiça, alguém tinha passado a perna nela. Ela estava pela lei amparada, mas porque ela não tinha um juiz que era justo, temente a Deus, ele acabava desprezando aquela mulher. Ela todos os dias procurava e pedia, procurava e pedia, procurava e pedia, mas o juiz olhava na cara dela, porque não temia Deus, porque era um juiz, como disse o próprio Jesus, injusto. Ele não atendia a questão daquela viúva. Mas aconteceu que um dia algo diferente. De tanto essa mulher procurar e pedir, procurar e pedir, procurar e pedir, um dia o juiz falou: chega, eu vou resolver a questão dessa mulher, porque eu não aguento mais ela me perturbando todos os dias. E a Bíblia diz que ele falou assim: é melhor resolver a questão dela logo, porque senão vai chegar algum dia que ela vai encher-se da sua paciência e pode acabar me agredindo.
Aí Jesus continua a parábola dizendo: prestem atenção no que Jesus disse aqui. Jesus disse: acaso essa mulher, que foi atendida por um juiz injusto, se ela tivesse pedido para o juiz dos juízes, justo, o Senhor, ela seria deixada de lado? Olha o que Jesus diz, versículo 6 de Lucas capítulo 18: e o Senhor acrescentou: escuta bem o que diz esse juiz injusto. E ele continua o versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E Jesus continua dizendo: Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. A comparação de Jesus é sincera. Ele está dizendo assim, ó: se um juiz injusto, que não teme a Deus, atende a viúva que procura e pede, procura e pede, procura e pede, pela importunação, acaso Deus vai deixar de atender Ele que é o justo juiz, os seus escolhidos? Jesus está dizendo assim: ei querido, a viúva tinha um problemaço. Ela pedia para um homem que não temia Deus, um homem injusto, que estava pouco se lixando com ela. Agora, aquele que está no alto do céu, sentado no trono, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Juiz dos juízes, Ele não tardará em escutar os seus escolhidos. Para você, não precisa de importunação, é só você procurar e pedir, porque na primeira hora que você clamar a Ele, Ele vai atender você. Porque às vezes a gente tem um sentimento como o da viúva, de que a gente está perturbando Ele, de que a gente está enchendo o saco demais. Não, mas é porque eu estou trazendo essa questão de novo. Mas eu acho que Deus já até se cansou de me escutar. Ei, Jesus está dizendo: acaso o Senhor tardará de escutar os seus escolhidos? Deus é um pai que escuta aquilo que os seus filhos pedem. Grave uma coisa no seu coração: Deus gosta de gente chata. Parece engraçado isso que eu estou falando, né? Mas sabe aquele tipo de pessoa que bate cartão na igreja, que bate cartão diante do Santíssimo Sacramento, que todo dia está procurando e pedindo, procurando e pedindo? Esses Deus não pode deixar de atender, porque se até um juiz injusto, pela importunação, atende a viúva desloquiçada, quanto mais você que é escolhido de Deus, que procura e pede a Ele, o Senhor te responderá. Como disse Jesus: e Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, Ele os fará esperar. Eu vos digo, este Deus lhes fará justiça bem depressa. Não desiste de pedir a Ele, não desiste de orar todo dia, não desiste de pedir e procurar. Aliás, de procurar e pedir. Procurar é o relacionamento, é o exemplo que eu dei com a minha noiva. É aquele contato diário, é aquele relacionamento. E porque você vive um relacionamento de amor, de amizade com Deus, porque Santa Teresinha dizia que amar e orar é tratar de amizade com o amado, com aquele que você ama. Então procurar é isso, é se relacionar, é todo dia bater cartão, sem precisar de um checklist. É por isso que eu estou dizendo que Deus gosta de gente que importuna, gente que é chata. Lembra de uma outra passagem do Evangelho? Onde Jesus conta assim, ó, que existiam dois amigos. Um dos amigos na noite acabou recebendo uma visita inesperada, não tinha pão na sua casa nem vinho. Então Jesus falou que ele levantou da sua cama, recebeu os hóspedes, pediu com que eles esperassem um pouco na sala e foi até a casa do seu amigo vizinho que estava dormindo, que estava tarde.
bateu na porta dele e gritou dizendo: amigo, recebi visita, não tenho pão, não tenho vinho, levanta, pega o pão, o seu vinho, o que tem na sua casa e me dá, para que eu receba bem aqueles que estão na minha casa. E Jesus conta que aquele homem que estava dentro da casa, da cama, gritava dizendo: vai embora, tá tarde, volta amanhã, por que você não vem mais cedo? E a Bíblia diz que Jesus, falando dessa realidade, o amigo insiste: não, cara, chegou visita aqui em casa, eu não estava preparado, a gente comeu o pão da noite passada, não sobrou para o dia de amanhã. E Jesus conta que o amigo do amigo, o amigo que estava deitado na cama dizendo: volta amanhã, por causa da importunação do seu amigo que recebeu visita, levanta mesmo de noite, se veste, pega o pão, o vinho e dá na mão do amigo. E Jesus completa dizendo assim: se assim acontecem com os amigos pela importunação, quanto mais o vosso Pai do céu, que não se cansa nem descansa, que não se ocupa, que está pronto a responder. É por isso que o Senhor completa esse evangelho dizendo: vós acaso não sois muito mais valiosos do que os pardais do céu? Porque é a continuação daquele texto onde Jesus fala assim: por acaso quando um filho pede para você um peixe ou um pedaço de pão, você dá por acaso uma cobra ou um escorpião? É claro que não. Então, se vós que sois bons, sabeis das coisas boas vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu, que vos quer atender pelo procurar e pedir, procurar e pedir. A gente não pode nunca se cansar. A nossa fé acaba, o pecado começa a voltar para a nossa vida porque a gente não está rezando mais. São João Maria Vianney dizia: quem peca para de rezar, e quem reza para de pecar. Se você continua voltando sempre para o mesmo lugar que você está, é porque você não está procurando e não está pedindo. Não está procurando a Deus em santidade e pedindo a Ele santidade. Não está pedindo a Ele graças para vencer o pecado. Não está pedindo a Ele graças para poder estar na presença de Deus. Está na hora da gente começar a voltar para o centro da vontade de Deus. Está na hora da gente todos os dias, ao se levantar, não olhar o WhatsApp, não olhar o Instagram, não olhar o Twitter, não olhar o raio que o parta do inferno. Está na hora de, quando nós levantarmos, nós colocarmos o nosso joelho no chão e orar todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, eu me coloco em oração sentado na minha cama. Engraçado que tem um irmão que dorme no mesmo quarto que eu. A Jaqueline, namorada dele, está até aqui atrás. Todos os dias, quando ele acorda, ele bota o joelho no chão, se cobre com a sua coberta, e como primeira coisa do seu dia, ele ora a Deus. Procura e pede. Procura e pede. Está na hora de nós termos um coração dessa viúva do Evangelho de Lucas capítulo 18, que do mesmo jeito que ela procurava o juiz injusto para resolver a sua questão com seu adversário, está na hora de, desse jeito, procurar e pedir, procurar e pedir. Comece a se relacionar com Deus. Deus, Ele quer pessoas que insistam. Deus gosta de gente chata, que é como aquele amigo que importuna na porta do outro amigo dizendo: abre aqui, eu quero pão. É a mesma coisa quando você fala com Deus. A Bíblia diz que Deus, preste atenção no que eu vou te falar agora. O amigo do Evangelho pede para o seu vizinho pão e vinho. Mas a palavra de Deus diz uma coisa interessante. Amós capítulo 8, versículo 11. Haverá um tempo em que eu enviarei do céu sobre a face da terra fome e sede.
mas não fome de pão e sede de água, mas fome de comer e de beber a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: você não precisa ser como aquele amigo, você não precisa ser como a viúva, procurar e pedir para benefício próprio. Você pode colocar o seu joelho no chão, procurar e pedir vida santa, procurar e pedir relacionamento, procurar e pedir intimidade. Não se enganem, a nossa vida foi para ser vivida de glória em glória. É isso mesmo que eu estou te dizendo, é São Paulo quem fala isso. Precisamos crescer de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. E como que se pede graça? É só rezando que se obtém graça, meu irmão. Aprende uma coisa que eu vou te falar. Eu não sei os 9 de cabeça, então eu não vou me atrever a falá-los. Mas na igreja existem 9 graus de oração. A primeira oração é a oração vocal. Vou tentar falar alguns aqui, ó. A segunda é a oração mental. A terceira é a meditação. Essas 3 primeiras ainda estão na via purgativa, na via cética, que são daqueles que estão iniciando, que é a nossa via. Mas os santos que querem crescer de graça em glória, de graça em graça, de glória em glória, de relacionamento com Deus, procurando e pedindo todos os dias, procurando e pedindo, essas pessoas passam para a via purgativa e iluminativa, passam para a via iluminativa, que é chamada via mística, entrando na via dos perfeitos quase, onde começa aquelas orações de arrobos, enfim, não vou entrar aqui em detalhes. Se você quiser estudar um pouco sobre isso, você pode ler O Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, você pode ler O Castelo Interior Moradas, você pode ler o Compêndio de Teologia Cética e Mística do Adolfo Tanqueray, você pode ler as 3 vias e as 3 conversões do Garrigou Lagrange, você pode ler a Teologia da Perfeição Cristã do Antônio Roio Marim. Tem livro para você estudar sobre os graus de oração, mas o que eu quero te ensinar hoje é uma oração de simplicidade, é uma oração humilde, é uma oração pequena, é aquela que você faz com Deus no dia a dia, é aquela que você acorda e fala: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer nesse dia, mas eu te ofereço, Senhor, a minha voz, eu te ofereço, Senhor, o meu café da manhã, eu te ofereço, Senhor, esse banho que eu estou tomando cedo, porque eu tenho água quente na minha cabeça. Você pode pensar assim: nossa, Natan, mas são coisas tão pequenas, são coisas que parecem tão insignificantes. Ei, Deus do céu é um Pai que escuta de nós as coisas menores. Como que um esposo se relaciona com a sua esposa? Eu dei um exemplo com a minha noiva. Você acha que todo dia a gente conversa de coisas megalomaníacas espirituais? Não. Tem dia que só de ligar e ficar em silêncio basta. Tem dia que a gente fala de bobeira. Vai dizer que assim é só comigo? Vai dizer que quando você se apaixonou, tudo que você conversava era conversa de propósito? Não, é que a gente só conversa de coisas sérias. A gente nunca faz uma vozinha, uma brincadeira. Não. É claro que é o contrário, meu irmão. É claro que você fazia. É claro que eu faço. Porque assim é o relacionamento do esposo e da esposa. Ah, meu Deus, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a esposa do Cordeiro imolado. Jesus, Ele quer saber de nós as coisas sérias que tratam da nossa salvação, mas Ele também quer ouvir as pequenas coisas que para as pessoas de fora pareceriam insignificantes, porque assim é o trato do esposo e da esposa, assim é o trato do pai e do filho. Você tem filho? Eu não tenho filho ainda, vou me casar para poder ter. Se Deus quiser, muitos filhos, ter uma família numerosa, abençoada por Deus. Quando uma criança está conversando com seu pai, ela necessariamente fala alguma coisa que tem sentido? Ela não conversa com o seu pai com toda a segurança e humildade do seu coração, sem se preocupar com aquilo que ele vai achar do que ela está dizendo? E um bom pai não para
e escuta atentamente o que aquela criança está falando, ainda que seja uma criança que está falando nada com nada. Quem nunca viu, por exemplo, nós temos aqui na comunidade o Theo, que é filho da Cecília e do Robertinho. O Theo não tem o quê, Jaqueline? Quantos anos ele tem? 1 ano? Ele tem 1 ano e pouquinho, ele ainda não fala. E às vezes ele está na mesa com a gente assim, eles não moram com a gente, claro. A gente vai na casa deles tomar café, almoçar alguma coisa. E às vezes o Theo está na mesa comendo também. Ele desembesta a falar umas coisas que ninguém entende. Mas o Robertinho e a Cecília olham atentamente e falam: é, filho? De verdade? Que lindo, meu amor. Ele está falando alguma coisa que tem sentido? Não. Mas ele está procurando e pedindo, do jeito dele, da forma dele. Não importa se você sabe rezar com belas palavras. Deus, Ele quer a simplicidade do seu coração. E eu te provo isso agora. O fariseu e o publicano. Jesus está mostrando agora como que se deve orar e como não se deve orar. É aqui que Jesus está ensinando como é o verdadeiro procurar e pedir, e o que é não pedir e não procurar. É exatamente o contrário, o fariseu do publicano. O fariseu chega no templo se arrogando como tal. Você sabe que os judeus naquela época andavam todo cheio de arroubos, com as suas indumentárias religiosas, com os filactérios, que eram os versículos bíblicos espalhados pelo corpo. Chegavam dentro do templo e se achavam os caras. Eu pago o dízimo da hortelã, eu jejuo 2 vezes na semana, eu não sou adúltero, profano, prostituto, eu não sou como aquele publicano, pecador, miserável, que nem deveria estar no templo. Assim ora um judeu orgulhoso. E Jesus está dizendo claramente: não reze desse jeito. Porque uma oração como essa é você estar confiando em você mesmo e não naquele que você está orando. Não pense que você vai comprar a Deus com as coisas que você faz para Ele. Ah não, Senhor, mas eu dou o dízimo. Ah não, Senhor, mas eu sou da comunidade. Ah não, Senhor, mas eu participo do Alegrai-vos. Ah não, Senhor, mas eu estou aqui no Convertei-vos. Eu não sou como meu irmão que está na droga agora. Eu não sou como a minha mãe que está assistindo novela. Ah não, Senhor, mas eu jejuo toda sexta-feira, eu não como carne. Ah não, Senhor, mas eu sou consagrado a Nossa Senhora. Ah não, Senhor, mas eu jejuo todo sábado em honra a Maria Santíssima. Ah não, Senhor, mas eu vou na missa todo domingo. Ah não, Senhor, mas eu comungo diariamente. Ah não, Senhor, eu rezo o rosário, eu rezo o terço, ladainha, eu leio o livro de santo. Ah não, Senhor, eu sou o pregador da Colo de Deus. Ah não, Senhor, eu sou o maior pregador do Brasil. Ei! Não queira comprar a Deus com aquilo que você faz. Queira orar até Ele de um jeito que Ele sabe quem você é. É assim que Jesus disse para o fariseu. Ele poderia olhar na cara dele e dizer assim: ó, para de tentar me comprar, cara, porque eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem você é. Eu quero que você me procure e me peça aquilo que você precisa, e não venha dizer para mim aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não ore como um fariseu. Assim pensava ele: não rezo como infantil, não rezo como imaturo, porque tenho palavra bonita, no meio do povo eu consigo rezar alto, eu até sei pregar bem, eu falo bem de Jesus. Ei, não compre a Deus com aquilo que você faz. Vá para Ele como você é, porque é assim que Ele quer ver como está verdadeiramente o seu coração. Porque não adianta você fazer tudo por fora e ser como fariseu, como disse Jesus, um sepulcro caiado. Porque por fora você está bonito, mas por dentro está morto, já devia estar enterrado e nem devia estar aqui. Não é assim que se reza. Não é assim que procura e pede. Não adianta você pedir a cura de uma doença de alguém para Deus, chegando no Santíssimo e dizendo: Senhor, mas eu fiz um jejum de Daniel,
Não, mas senhor, mas eu fiz a novena de Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis. Não, senhor, o senhor tem que me dar a cura do meu pai que está com câncer, porque, senhor, o senhor sabe, eu sou fiel, eu estou na igreja. E quem diz que quem está na igreja não passa por provação? João 16:33, no mundo vós haveis de ter aflições. João capítulo 15, versículo 20, o servo não é maior que o seu senhor. Se ele sofreu, nós vamos sofrer também. Mas às vezes a gente quer, como fariseu, comprar a Deus com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas existe um jeito diferente. Existe um jeito que o publicano vai orar, que o publicano procura e pede somente uma coisa: misericórdia, porque eu sou pecador. O publicano não é como o fariseu que olha para o alto, enxerga a Torá e recita versículos bíblicos em voz alta. Não! O publicano é aquele que não tem a coragem de levantar a sua cabeça, abaixa e bate no peito: eu, Senhor, sou pecador, tenha misericórdia de mim. Eu estou pouco me lixando para tudo em volta, porque eu só estou preocupado aqui comigo, Jesus. É eu e o Senhor aqui. O publicano, ele reza a Deus, não é a Jesus, claro, mas Jesus, ele está ali contando aquela parábola de que assim ora o publicano. E era assim que acontecia no templo judaico, era assim que acontecia na sinagoga. Para você ter ideia, numa sinagoga judaica existia na frente do altar um grande balde de madeira, chamado balde das ofertas. Tem um nome correto, específico, mas eu não lembro agora. E era tipo aquelas coletas de oferta que tem na Canção Nova, bem grandona, que você coloca ali o valor. Na época dos judeus era muito comum as ofertas serem dadas sempre em moeda, porque era o dinheiro comum da época. Os judeus, eles eram tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que eles guardavam o dinheiro de monte para poder no dia do culto ir até a beira do altar e desperdiçar as moedas no coletor, uma por uma, para fazer barulho, para as pessoas verem que eles estavam doando. Prá. E como eram bacias enormes que coletavam o dinheiro, moeda daquela época pesada, não sei se feita de bronze, feita de ferro, não importa, mas fazia com que todos escutassem aquilo que eles estavam doando. E o parâmetro era assim: aquele que for lá na frente e o balde fizer mais barulho, o que mais doou. É como a viúva que estava no templo, só tinha 3 moedinhas. Nós temos que orar desse jeito. Muitas vezes por causa do nosso pecado de cabeça baixa. Eu sei que tem gente que está me ouvindo agora que não reza há muito tempo. Eu sei que talvez você está no pecado, está vivendo uma vida dupla. Talvez você está aí, amaziado, ainda não conseguiu resolver a sua situação matrimonial, não conseguiu declarar o seu outro casamento nulo. Talvez você está aí esperando alguma coisa e não consegue rezar porque você se acha indigno, se acha pecador ou pecadora. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, a gente tem que orar como publicano, de cabeça baixa, sem medo de dar para Deus aquilo que nós temos. Grave uma coisa no seu coração: Deus não quer saber aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele quer, meu irmão, o seu coração como daquela viúva e como desse publicano, procurando e pedindo. Se o que você está procurando hoje é voltar para uma vida com Deus, para uma vida de oração, peça a Ele: Senhor, me dá graça para voltar a rezar de novo. Se você está pedindo a Ele misericórdia, peça: Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados. Se você hoje está pedindo qualquer coisa, uma cura, não importa, mas peça a Ele humildemente, sem cobrá-lo, sem esfregar na cara dele aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque Deus é um Pai que nos escuta sem medir aquilo que fizemos. Um pai bondoso não está preocupado com o que o filho deu ou deixou de dar para ele. O pai preocupado, bondoso, está preocupado unicamente com o filho.
Agora eu entendo. Quando o filho pródigo volta, depois de ter gastado todo o dinheiro do seu pai, lambuzado de lavagem, gastado dinheiro com prostitutas e meretrizes, nas festas, nas baladas. Quando ele volta, o pai não está preocupado com o que ele fez, mas vai ao seu encontro e recebe de braços abertos. Deus está hoje indo ao seu encontro nessa live. Não pensa que é só uma live. Deus me mandou dar um recado para você, e você agora, em nome de Jesus, está sendo abraçado por Ele novamente. Eu sou católico, Natan, mas não rezo. Fica tranquilo, eu estou dando play na sua vida de oração hoje. Comece a procurar e pedir, procurar e pedir, e com o tempo as coisas vão andar. Só tem uma coisa que você pode dar para Deus quando você for rezar. Pergunta aí nos comentários do chat, pergunte o que, e eu vou te responder. O que é o seguinte, preste atenção. Um dia aconteceu uma coisa na vida de São Jerônimo que eu acho muito especial. Alguns dias atrás eu li um documento do Papa Francisco, que era uma comemoração do 16º centenário da morte de São Jerônimo, ou seja, 1600 anos de sua morte. E nesse documento de 16º centenário da morte de São Jerônimo, o Papa Francisco fez uma grande chamada aos católicos a voltar à Sagrada Escritura. E ele conta uma história lá naquele documento que é fantástica. É essa história que eu quero dizer agora. Um dia Jesus estava com São Jerônimo. São Jerônimo estava orando, procurando e pedindo. E o Senhor disse para ele assim: Jerônimo, eu quero que você me dê tudo que é teu, porque você ainda não me deu tudo. E São Jerônimo falou assim: mas como, Senhor? Como que eu não te dei tudo? Então eu vou começar a te dar de novo, Senhor. Eu te dou a minha vida, Senhor. E Jesus: eu não quero a sua vida, Jerônimo, porque a sua vida não é sua, ela é minha. Eu tenho controle da vida e da morte. Aí São Jerônimo: tá, Senhor, então eu te dou, Senhor, o meu tempo. Toma tudo para você, Jesus. Aí Jesus falou assim: não, Jerônimo, eu não quero o seu tempo. O seu tempo não é seu, o seu tempo é meu. Eu sou o dono do Cronos e do Kairos. Eu posso fazer o seu tempo acabar agora ou continuar. O seu tempo você não pode me dar, porque ele não é seu, ele é meu. Aí Jesus disse assim: Senhor, então já que eu traduzo a Bíblia, eu te dou os meus braços, eu te dou a minha inteligência. E Jesus disse: não quero seus braços, sua inteligência. Os seus braços não são teus, são meus, eu que te dei. E a sua inteligência parte da minha sabedoria. Se não fosse ela, você não teria. E Jerônimo falou: mas Senhor, eu já te dei tudo que eu tenho. Então eu te dou meus olhos, meus cabelos, eu te dou minha pele, eu te dou o meu coração, eu te dou o meu corpo, eu te dou tudo. E a história nesse documento do Papa Francisco conta que Jesus falou: Jerônimo, tudo isso é meu e você não pode me dar nada disso. Só tem uma coisa que você pode me dar, que é tua e que não é minha. E Jerônimo perguntou: o quê? E Jesus respondeu: os seus pecados. Porque os seus pecados não foi eu que te dei, foi você que adquiriu. Então, Jerônimo, já que os pecados são teus, dá eles para mim. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão: às vezes na oração, a única coisa que você vai dar para Deus não é aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas são os pecados que você cometeu, são as ofensas que você colocou contra Ele. Porque Jesus falou assim para São Jerônimo: me dá os teus pecados, porque eu quero levar eles para os pés da minha cruz e redimi-los, exterminá-los, aniquilá-los, apagá-los de uma vez por todas, Jerônimo. De uma vez por todas. É isso, é a única coisa que é tua e você pode me dar. Se você é como publicano, se você é como São Jerônimo e só tem pecados para dar para Deus, essa é a sua oração hoje. Senhor, toma os meus pecados, toma as minhas misérias. Eu fui o fariseu orgulhoso, eu fui prepotente, eu quis te comprar, eu fui para o motel, eu masturbei, eu
assisti pornografia, eu vivi na lama, eu vivi no inferno, Deus, e é isso que eu te dou hoje. E Jesus, de bom grado, como um pai recebe o filho lambuzado do pecado, vem e fala assim: ei, eu te recebo de braços abertos. O seu pecado eu aniquilei na minha cruz, e agora vem, bendito do meu Pai, porque eu preparei um banquete para você. Você não foi feito para comer lavagem de porcos. Deus te fez como filho dele, filho do rei, para comer à mesa o banquete que ele preparou para você, meu irmão. É isso que eu quero. Volta a rezar, filho. Procura e pede. Como procura? É assim que procura, Aldo. É assim que procura, ó. Como publicano, de joelho e de cabeça baixas, como diz o livro de Lamentações, com a boca no pó. É assim que nós temos que orar a Ele, indignos. Coloca o seu joelho no chão, filho. Os católicos hoje não tem mais o joelho calejado, porque não oram mais, porque tem preguiça, porque deixaram a oração de lado. Ah, Natan, mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade, meu irmão. Tempo é questão de prioridade. Prioriza o seu tempo. Deus não vai ficar te falando assim, ó, vem rezar, eu estou te chamando. Não, você precisa dizer: eu preciso orar agora, procurar e pedir, como Lamentações, com a boca no pó, porque só assim o Senhor escuta os seus filhos. Existe uma posição que Deus fica rendido. É quando você se coloca humilde e de joelhos. Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, eu vos peço, devolva a vida de oração dos teus filhos. Se eles chegaram aqui sem oração, sem intimidade, hoje é o dia deles voltarem. Pelo teu nome, Jesus, devolva a intimidade com eles. Como nós oramos no início dessa pregação com o ministério da Colo de Deus, transforma o coração deles, Jesus, para viver uma vida santa, para não terem medo, não terem medo de chegar até o seu Pai. Não tenha medo de chegar até o seu Pai, filho. O seu Pai do céu, que Ele não se importa com o pecado que você cometeu. Dá os seus pecados para Ele agora. Ele quer te amar de novo. Ele quer devolver vida ao seu coração. João 10:10. Eu, Senhor, vim para dar vida e vida em abundância. Você não ora a Deus. O Senhor me fala de pessoas aqui que não conseguem ter um relacionamento com Deus porque não se sentem amadas. Meu querido e minha querida, 1 João 4:8, Deus é amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3, o Senhor olha de longe para você e diz: eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por você tanta ternura. Deus te ama, filho. Volta a orar, volta para a intimidade. Procura, pede, porque aquele que procura acha, e aquele que pede é atendido depressa. Ah, Deus, devolve para os seus filhos um coração íntimo. Abre os seus olhos, olha para mim. Mateus capítulo 6 diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. O quarto de Jesus não é o espaço físico, mas é o quarto do depósito do coração, aonde nós ocultamos as coisas mais íntimas. São essas que Deus quer ouvir. Lembra que eu falei no início? Num relacionamento, você não mede as palavras para falar com a pessoa. Não estou dizendo para você ser também grosso, não. Eu não estou dizendo nesse sentido.
Eu estou dizendo assim, você não mede porque você não tem vergonha de dizer os seus medos, as suas dificuldades, as suas misérias, os seus pecados. Para quem é íntimo, a gente não tem medo de receber a pessoa em casa com a casa bagunçada. Para quem é íntimo, a gente não se importa de levar a pessoa no quarto, de convidá-la para ir em qualquer cômodo. É assim que tem que ser com Jesus. Para quem quer ser íntimo, tem que levar Jesus no quarto, depósito do coração, e deixar com que Ele vasculhe todos os lugares. Isso é sinal de uma pessoa verdadeiramente orante. Essa é a confiança da viúva que pede ao juiz injusto, ou do publicano que ora a Deus dizendo: sou pecador, tem misericórdia de mim. Que essa mensagem tenha tocado o seu coração, que o seu coração não seja mais o mesmo. Feche os seus olhos. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te pedir uma última coisa. Que você compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe esse retiro, porque eu tenho certeza que essa pregação pode atingir a vida de muitas pessoas. E eu te peço, você que está participando aqui do Convertei-vos agora, se você puder me ajudar a casar de alguma forma, entre em contato com os meninos do grupo, o Renato. O telefone dele vai estar na descrição. E o que vocês repassarem para ele, quiser me ajudar, sou missionário de vida, eu agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe. Salve Maria. Colo de Deus, mano.